Gozo dos bens terrenos. Questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, para que nós possamos viver, nós temos que ter algumas possibilidades. O homem primitivo, ele tinha que fabricar suas ferramentas com a pedra lascada. Depois, mais para frente, ele aprendeu a fundir o ferro, descobriu o fogo, depois aprendeu a fundir o ferro, e assim foi fazendo o processo evolutivo. Mais tarde, tivemos máquinas para produzir os nossos alimentos. E hoje, existe todo um processo de produção que praticamente não tem a mão humana fazendo aquele serviço. Os chineses têm uma máquina de plantar arroz, e assim, aquilo que os seres humanos tinham que plantar pezinho por pezinho, a máquina planta uma carreira de cada vez. E com isso, nós vamos conseguindo a melhorar a nossa condição de vida, nos aperfeiçoar e termos lá na frente melhor condição de vivermos, de termos os produtos necessários para o nosso alimento. Mas para que isso, nós estamos falando de quem está produzindo, mas para que os outros adquiram os alimentos, eles têm outros trabalhos. O problema é quando entra o supérfluo, que já foi falado anteriormente, mas aqueles bens naturais que nós temos que lutar por ele, que dispor deles, estão aí à nossa mão, ao nosso alcance, para procurarmos alcançá-los. Questão 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, tem duas situações. Se você quer algo muito sofisticado, seja qual algo for, cada um tem lá seus objetivos, seus sonhos de consumo. Para um adolescente é uma coisa, para uma pessoa adulta é outra, para uma pessoa mais madura já é outra. Mas o objeto dessa tentação, você vai trabalhar muito e às vezes vai sacrificar pessoas, seus funcionários, sua família, para alcançar aquele objetivo. Então nós temos que saber o que nós precisamos alcançar, o que nós queremos alcançar e o que devemos fazer para alcançar aquele objetivo. Tudo tem seu momento, tudo tem seus métodos, suas regras para chegarmos àqueles objetivos finais, para conseguirmos aquilo que se faz necessário para nós. E também tudo tem um limite, né? Nós temos que fazer sempre aquelas perguntinhas. É útil, é necessário e vai beneficiar quem? E vai beneficiar quem? E também se vai trazer benefícios a quem? Então, os nossos desejos, eles têm um limite. A gente tem que prestar atenção se nós não estamos, como foi falado, sacrificando um grupo grande de pessoas para a gente conseguir coisas muitas vezes que são fúteis, que nem são essenciais. Letra A. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, temos que ter a razão. Se eu tenho algo que eu comprei que está me atendendo às minhas necessidades, tem 5 anos que eu tenho esse objeto, já estou enjoado dele. Está dentro da razão? Então, nós temos que ver que se eu adquirir alguma coisa que é útil, que é boa, que tem utilidade para mim, e se ainda me atende às minhas necessidades. Se está atendendo, sigamos nossa caminhada, sigamos em paz. No dia que não nos atender mais, aí a gente troca. Usando o bom senso. Logicamente, se você quer trocar aquilo que você já tem há mais de 5 anos, como nós estamos dizendo aqui, também não tem problema. Se você não trocar, não vai ter consumo, não vai ter produção, não vai ter emprego. Então, tudo se encadeia dentro de um processo para beneficiar todos. Nós não podemos ser escravo do consumo. Se tornarmos-nos consumistas compulsivos, temos que nos educar. Se você tem a possibilidade, tudo bem. Você também está contribuindo para gerar emprego, para gerar a circulação do dinheiro. Mas, por outro lado, você pode fazer com que o dinheiro circule por outros métodos, por outros caminhos, por outras possibilidades. Todos nós devemos, então, procurar desenvolver e trabalhar intimamente para fazermos aquilo que é útil, aquilo que é melhor.
para nós e para a sociedade. Se o homem só fosse instigado a usar os bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Nós temos que saber que tem o atrativo do prazer em ter aquilo, mas também tem as responsabilidades dos trâmites que você usa para ter aquilo. Certo? As pessoas hoje querem malhar, ter um corpo bonito. Para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. Então, você tem que saber que se você tem, por exemplo, a beleza física e procura cultuar o corpo através de todos os exercícios, para ter um corpo bonito, bem definido, segundo os padrões de beleza, também vai ter a tentação das outras pessoas sobre você e de você também querer usar esse corpo para conseguir algo que não é tão bem lícito para a tua consciência. Embora você ache tão normal o poder da sedução pela beleza, mas a consciência nos cobra. Portanto, nós temos que ser vigilantes na ação que nós temos, nas ações que nós tomamos e naquele objetivo que nós temos para chegarmos àquele objetivo final. Vamos ficar bem atentos, bem vigilantes em como nos conduzimos para alcançar este ou aquele objetivo. Questão 703. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Como nós nos punimos? Algumas pessoas gastam tudo que têm financeiramente, outros gastam a saúde. E assim cada um cria para si o próprio sofrimento. E alguns vão reparar na próxima reencarnação. Aí fala assim, tem gente que vai falar assim, mas se é na próxima encarnação não tem jeito, eu vou gozar bastante dessa vez, vou aproveitar bastante o que eu tenho aqui. E na próxima? Olha uma pessoa com limitações físicas extremas, e aí você vai parar para refletir. Por que ele está naquela condição? Qual o motivo? Deus é justo. Primeira coisa, Deus é justo. Depois, tudo tem uma condição para educar os espíritos. Observando dessa forma, vamos caminhar prudentemente para a nossa iluminação, para o nosso aperfeiçoamento, para estarmos mais procurando nos aproximar mais de Deus, aproximar mais da justiça divina, da misericórdia do Senhor. Questão 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Hoje nós temos a AIDS, a sífilis, a hemorragia. Tudo são doenças que deixam marcas profundas no ser, passáveis às próximas gerações. No caso da AIDS, às vezes, marca o limite da vida da pessoa. Tenhamos cuidado, tenhamos atenção, tenhamos vigilância suficiente para não virmos a cair no nosso próprio precipício, ou melhor, criarmos o precipício para nós mesmos cairmos nele. Fiquemos atentos e fiquemos bastante vigilantes com aquilo que procuramos fazer do que Deus nos ofereceu. Seja a beleza, seja o dinheiro, seja o tempo, seja os recursos que forem. Precisamos aprender a gerenciar para o bem da comunidade, para o bem da coletividade. Além de tudo, tem a questão do egoísmo. Quando a gente quer curtir esses gozos, seja em que âmbito for, você acaba esquecendo que o seu semelhante precisa, às vezes, de um pouquinho do seu tempo, de um pouquinho da sua ajuda, e você acaba voltando só para si mesmo. E isso tem consequências para a próxima vida. Porque a questão do gozo não é só a questão
do sexo em desalinho, né? De querer gozar além dos limites. Tem várias situações que a pessoa só se preocupa com a beleza e fica ali horas e horas preocupando com isso e tomando tempo da encarnação ali, que talvez seja até um pouco desnecessário. Não que a pessoa não deva se arrumar, mas a questão é o excesso. Aí tem a preocupação com a beleza, tem a preocupação e o excesso com a alimentação, que causa danos para a saúde física e espiritual também. Então tem vários tipos de gozo ali que nós poderíamos aqui fazer até um seminário sobre esse assunto. Cada um tem, como diz o Livro dos Espíritos, na consciência as leis divinas. Então a gente tem a condição de ponderar o que nós estamos fazendo errado e também o que nós estamos fazendo que seja no excesso. Que as coisas têm que ser feitas de maneira equilibrada. Não tem problema nenhum você cuidar da sua beleza, não tem problema nenhum você utilizar o sexo de maneira harmonizada, você ter uma alimentação harmonizada. O problema são os excessos. E também tem pessoas que, para ele ter aquele objeto da cobiça, seja um celular novo, um carro novo, ele não mede as consequências dos seus atos. Seja fazer um ato ilegal, seja abusar dos seus funcionários, seja tomar atitudes extremas de egoísmo para ter aquele objeto da cobiça. Ao passo que você pode ter alguma coisa boa, sim, mas dentro dos limites daquilo que você pode adquirir, dentro dos limites do seu bem viver, sem se procurar prejudicar os outros. Quando você prejudica a si mesmo, é só você. O problema é quando prejudica os outros, o outro. Mas mesmo quando prejudicamos só a nós mesmos, isso não é positivo. Por quê? Nós não estamos nos amando. Para a gente conseguir amar o nosso semelhante, a gente tem que ter aquele amor por nós mesmos, tem que ter aquele olhar para nós, tem que ter o respeito por esse corpo, por esse espírito nosso. Então a gente tem que estar sempre parando para pensar no que nós estamos fazendo. E também quando a gente tem determinadas atitudes, nós também estamos influenciando outras pessoas. Nós somos influenciados e nós influenciamos também. Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba prejudicando alguém. E nos prejudicando a nós mesmos também, que também é bem negativo. Sempre que você prejudica o outro, você prejudica a si mesmo. Letra A. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Uma das menores respostas, né? A menor de todas é Jesus. E depois tem esta aqui, tem mais uma outra pequena também. A outra é Deus é justo. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Então, aquelas pessoas que vivem em tribos, eles estão com fome, eles vão procurar matar um bicho para comer. Matou, comeu, acabou. Agora, quando nós procuramos esse requinte do gozo, extrapolando o limite das nossas necessidades, ou prejudicando outros para conseguir esse objetivo, aí nós estamos entrando para um caminho perigoso, principalmente nesse momento de transição planetária. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Portanto, a gente vai deparando com as doenças e a gente pensa que doença é porque pecou. E pecar quer dizer errar o alvo. Você tomou atitude que vai te desviar do caminho, vai desviar você daquele caminho que era necessário ao seu processo evolutivo. Eu já criei um outro conceito para o pecado, que é alguma coisa ação que você toma, atitude que você toma, que contraria as leis divinas, portanto, cria uma condição de adoecimento. E aí a gente vai abrindo o leque para tudo isso.
Então, quando você toma uma ação que contraria as leis divinas, a sua consciência começa a engendrar um mecanismo de reparação, um mecanismo de adequação à nova etapa para reparar. E como a lei divina é perfeita, ela já criou esse mecanismo na consciência para que você se corrija. Por mais que você tente fazer uma autoprogramação neurolinguística e outras técnicas a mais que existem, num dado momento, tudo vai ruir, o seu alvo vai sair do lugar e você vai arcar com as consequências dos seus atos. Cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito. Portanto, vamos ficar atentos, vamos ficar bem vigilantes com as atitudes que nós tomamos no dia a dia, com a forma com que nós nos comportamos no dia a dia, para conseguirmos uma manhã melhor para todos nós.